Então deixa Deus ministrar na sua vida agora. Vamos abrir a nossa Bíblia, um texto assim que talvez não seja muito conhecido de vocês, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Os irmãos ali já abriram um sorriso, né? Já sabem de cor, né? Glória a Deus, estamos chegando ao final do ano. É o nosso tema, porque andamos por fé e não por vista. Vamos falar todos juntos? 1, 2, 3 e... Porque andamos por fé e não por vista. Amém? Não pelo que vemos. Vamos lá, todos juntos, nós uma vez? Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Pode sentar, irmãos. Não pode esquecer da referência. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Bom, hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade de compartilhar o tema A Palavra da Fé. Ou melhor, ontem, né? No domingo próximo passado. Domingo passado, a Palavra da Fé. Hoje pela manhã, na celebração 2, ou melhor, na celebração 1? Foi. Na celebração 1, a gente falou aqui sobre as chaves da fé. E aí compartilhamos que a fé, ela é uma chave, ela é uma bênção de Deus que nos promove vitória. A fé que eu chamei de fé vencedora. E aí lemos 1 João capítulo 5, verso 4, que todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aí compartilhamos aqui o quanto o Senhor Deus está com a mão estendida sobre todas as pessoas da terra. A bênção dele está disponível para todos. A questão não é Deus, mas sim o problema somos nós. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Enquanto ele está disponível para abençoar a todos, nós promovemos o problema. Nos afastamos e distanciamos de Deus. Mas ele promove a fé vencedora em nosso coração. E quando executamos e exercemos essa fé, nós experimentamos vitória. Depois vimos aqui acerca da cura. E aí falei sobre a fé curadora. Mateus 9, 28 a 30. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhes: sim, Senhor, nós cremos. Tomou então Jesus e tocou nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos de todos se abriram. E aí destacamos aqui, compartilhando, que Deus é tremendo. Mas o que mais me espantou nessa passagem não foi o que Deus fez aqui, porque Jesus estava curando sempre, mas é que todos os cegos, os 10, creram, porque Jesus disse assim: seja-vos feito como ou conforme a vossa fé. E todos eles foram curados. Então todos estavam nutridos de fé, e ao exercerem a fé no Senhor Jesus, saíram dali curados. E aí citamos o texto: tudo quanto pedimos no nome do Senhor, crendo, nós recebemos. Por fim, eu compartilhei sobre a fé salvadora. E mais uma vez, acerca de um cego. Marcos capítulo 10, versos 51 a 52. E Jesus falando disse-lhes: queres que te faça? O que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu recupere a vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, eu destaquei aqui algumas coisas importantes. Mais um cego, né? Jesus curou e trouxe a visão a muitos cegos. Até citei aqui também que ele cuspiu no chão, fez lama, passou nos olhos, né? E eu lembro que a gente compartilhou isso em uma célula amada, quando a Thalita era bem pequenina, ela é ECA, né? Então Jesus também fez uma cura de ECA, né? Cuspiu no chão, passou nos olhos e a pessoa ficou
curada. E aqui esse cego era alguém que já havia tido a experiência de enxergar, porque ele disse assim: eu quero recuperar a vista. Ou seja, ele já enxergou. Que terrível, que tragédia. Alguém que enxergou e perdeu a visão. Mas Jesus não disse para ele: você está sendo curado. Jesus disse: a tua fé te salvou. E quando a salvação entra na nossa vida, tudo muda. A história muda, a cura vem, a maldição vai embora, tudo é diferente. E ele então, olha a decisão dele. Ele não só recuperou a vista, mas decidiu ser um seguidor de Jesus. Passou a ser um discípulo de Jesus. E aí finalizamos aqui a palavra lendo Tiago capítulo 5, verso 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. E o desafio do Espírito Santo foi: fique de pé, caminhe. Você pode tudo no Senhor, você pode receber a bênção de Deus, a cura, a salvação. E essa foi a palavra da manhã. Agora, em seguimento, esta palavra que nós vamos compartilhar agora é a mesma que serão compartilhadas nos lares durante as reuniões de grupo de Javite. Eu quero compartilhar com você e sobre a sua vida, por meio do Espírito Santo, a fé em nossa vida. É a hora de fazermos uma reflexão pessoal. Como está a fé na minha vida? E aí lemos 2 Coríntios 5, 7. E vocês citaram de cor, porque já sabem. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Essa deve ser a máxima da nossa trajetória. Há uma necessidade da existência de fé na vida do Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, o discípulo de Jesus, ele não anda de acordo com seus planos, pelo menos não deveria. Ele não vive segundo o que pensa, nem aquilo que comumente, erradamente fazemos, ou erroneamente, que é: eu acho que tem que ser assim, eu penso que tem que ser aquilo outro. Se colocarmos-nos dessa forma no reino de Deus, e até mesmo na direção de nossa vida, nós excluímos o cabeça, que é Cristo. E aí passamos a nos dirigir. Isso quer dizer o seguinte: a responsabilidade do destino, a responsabilidade dos resultados, ela é toda sua, ela é toda minha. O Senhor Deus não tem nada a ver com isso. Só que às vezes nós fazemos isso, e aí quando a coisa dá tudo ruim, mas dá ruim mesmo, aí a gente: ora por mim, eu preciso de uma ação de misericórdia, de milagre de Deus. Mas quem deu causa a tudo foi a nossa independência, ou até rebeldia contra Jesus, que é o nosso cabeça. Porque uma vez que convertemos-nos ao Senhor, e essa é a realidade do Filho de Deus, ele nega-se a si mesmo. Porque Jesus deixou bem claro que aquele que quiser ser seu seguidor tem que negar a si mesmo, abrir mão do comando e deixar o Espírito Santo reinar. E Ele faz da nossa vida seu templo, sua moradia, seu lugar. Está lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Nós somos o templo do Espírito Santo, a morada de Deus vivo. Então eu quero que você abra comigo aí Romanos capítulo 14. O verso é o 23. E vamos compartilhar sobre a necessidade da vida na fé. Veja aí o que diz as Escrituras. Eu acho assim, achei uma sentença muito forte, né? Tudo, repita comigo, 100%. Vocês estão aí, amém? Então vamos lá. Tudo, fala, 100%. Meu Deus, hein? Presta atenção no restante do verso. Romanos 14, 23, eu também vou abrir aqui na Almeida Revista Fiel para compartilhar com você. 14, 23, olha. Mas aquele que tem dúvidas, não coma. Se comer, né? Qual é a ideia? Não come, porque se comer está condenado. Porque não come por fé. E tudo que não é feito de fé
é pecado. Tudo que não é da fé é pecado. Vamos repetir isso? 100% que não é na fé é pecado. Você já tinha parado de pensar nisso? Hã? Tudo que não é da fé é pecado. E a palavra de Deus está aqui. Então, quando nós fazemos as coisas pelos nossos próprios olhos, excluindo o Senhor e crer nele, quando tomamos decisões a rebalde da palavra e do Espírito Santo, quando decidimos ser nós mesmos, é pecado. E aí eu fui analisar rapidamente aqui, queridos, o que aconteceu lá com Adão. Imagina você, o ato pecaminoso de Eva e depois o de Adão foi muito antes do que comer da árvore que Deus disse que não era para comer. Além da mentira, né, que tem no contexto da conversa dela com a serpente. Mas quando a decisão de fazer conforme a si se deu no coração deles, o pecado já estava estabelecido, porque não era da fé. Era uma decisão independente de Deus. Então, nos mínimos detalhes, amados. E eu percebo o seguinte: quanto mais nos aprofundamos na palavra de Deus, mais conscientes o Espírito Santo nos torna e mais responsabilidade nos vem. Porque a partir de hoje, com essa palavra que está sendo compartilhada a você, que nós temos uma necessidade premente, 100% de viver na fé, porque tudo que não é de fé é do pecado, é pecado. Se você viver dessa forma, a partir de hoje você está conscientemente se insurgindo contra a palavra de Deus, contra a fé. Misericórdia, né? Então, lógico, existe essa exigência muito forte quando nós nos tornamos filhos de Deus. Existe essa cobrança espiritual, até porque o Senhor Deus tem o melhor para nós em sua proteção, em seu cuidado, em seu carinho conosco, mas também tem as coisas boas, os bons resultados, as boas práticas que fizermos vai atrair para nós a potente mão de Deus em nos abençoar. Algumas coisas, por exemplo, há pouco tempo atrás eu compartilhei aqui numa mensagem isso. As ordens de Deus, por exemplo, para o povo de Israel, os direcionamentos, quando eles saíram do Egito, lá da escravidão, e foram para a terra prometida, algumas coisas bem exigentes, eram para o bem deles. Por exemplo, a questão da alimentação, que hoje a palavra de Deus nos, glória a Deus para nós aqui ocidentais, que foi flexibilizado. Mas para os judeus, por exemplo, o comer uma carne de porco era pecado. E, gente, tanto no Ocidente, daquela época ali a Europa, e também o Oriente Próximo, a região toda ali, comer carne de porco era comum, até porque era mais fácil. Aquela ideia que nós vimos aqui um tempo atrás no Brasil, de enlatar a comida, não tem esse negócio? Mata o porco, deixa ele enlatado lá. Eu não sei se vocês tiveram isso, todo mundo olhando com a cara de surpresa para mim. Mas irmã Jesuíta, me socorra, né, irmã Jesuíta? Só já viu isso, né? Eu também, mas eu não sou assim tão antigo, né? A gente é renovado no Senhor, né, irmã Jesuíta? Mas, gente, quem não teve a oportunidade de comer uma carne de lata, quem já teve? Levanta a mão aí. Ah, tem mais gente aí. Se não tem, vai para uma roça, né? Lá para o lado do Jackson lá, né? Jackson de Tarana, aqueles lá de lá, hein? Itaguaçu. Tem. Então, isso não é de agora.
Isso é milenar. Talvez até mais do que milenar. A carne de porco era uma carne que, conservando dessa forma, durava tempos. Por isso, os europeus, ainda com o tempo frio, ajudava na conservação, ainda com a gordura para questão do frio. Tudo isso era interessante. E essa cultura chegou à Palestina. Isso não é de forma nenhuma, e até hoje, a carne de porco é considerada um alimento ruim para a alimentação para os povos lá da Mesopotâmia. Não comem. Nem os persas, nem os hindus, até porque os hindus acreditam que até o porco é um deus. Então não mata nada, não come não. Não come nem vaca e nem porco também, qualquer tipo de animal, é muito difícil. Não é? Então, para eles era normal. E como nós compartilhamos pela manhã, Abraão veio lá da Mesopotâmia para cá. Isso se perdeu com o tempo, porque ele conviveu com aquela sociedade toda. Mas Deus sabia que este tipo de alimentação comum ali na região do Egito, bem como também com os povos daquele tempo, se eles comessem no trajeto do deserto, iriam todos praticamente morrer de diarreia. Desculpa o termo aqui, mas essa é a realidade. Imagina um calor de 50 graus, 40 graus na sombra, você ainda comendo carne de porco. Então, o cuidado de Deus em proibir aquela comida, bem como todos os outros alimentos remosos, como coelho, peixe com couro e outras coisas mais, era por causa da saúde. Até o cuidado com a circuncisão era também para que os homens que andavam no deserto, naquele calor, não tivessem problemas com infertilidade e nem perdessem as suas forças na batalha por infecção urinária ou infecção nas suas partes baixas. Deus estava cuidando de seu povo para ser o que eles vieram a ser. E conosco, quantas orientações nós recebemos do Senhor? Por isso que tudo o que fizemos tem que ser na fé. Deus tem, e Ele tem instrução do melhor para a minha vida e para a sua vida. Repita comigo: Deus tem 100% de melhor para mim. Agora brinque com o seu irmão assim, para você também. Quem estiver próximo aí, para você também. Ele tem. E eu vou contar um segredinho para você aqui. Ele sabe mais o que é melhor para você do que você mesmo. Tem um cântico, né, que a gente cantava assim, né? Deus sabe o que é melhor para mim. Não é isso? Deus sabe o que é melhor para mim. O resto eu não sei. Só sei isso. A vontade dele é perfeita e agradável. Isso está onde? Romanos capítulo 12, verso 2. A vontade de Deus é perfeita e agradável e boa. Deus sabe mais do que você o que é melhor para você. Mas a gente nem sempre lembra disso. E nem sempre aceitamos isso. E muito menos nos curvamos a essa realidade. E até em alguns casos, né, mais assim, adolescentes. Tem gente que nunca saiu da adolescência, né? Ele é um adolescente com Deus. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Sabe? Quantas vezes eu falei isso para meus pais? Eu sei o que é melhor para a minha vida. Nem vou perguntar quem já falou. Como diz o povo aí hoje, bobinho, sabe de nada, né? Sabe de nada. Só depois que eu fiz 50 anos, que eu falei assim, meu Deus, meio século. Eu não conseguia falar 50 anos. Eu só falava meio século. E sério mesmo, eu entrei numa crise de existência. Meu Deus, meio século. 50 anos da minha vida. Isso quer dizer que se eu tiver no máximo agora de saúde, é uns 30 anos. Ai, já passou da metade. É verdade. E agora eu já estou com 52. Passa rápido.
E só aprendi a entregar 100% da minha vida depois que já tinha perdido bastante tempo da minha vida. Mas você é bem mais novo que eu, bem mais nova que eu, tem a oportunidade de mudar as coisas. Não perder o tempo. E olha que quando eu fiz 18 anos de idade para 19 anos de idade, eu decidi que a minha prioridade de vida era o Senhor. Mas eu poderia ter feito muito mais coisa antes. E durante essa trajetória de lá para cá, poderia ter feito melhor também. Se fosse 100% no Senhor. Mas a todo tempo nós temos essa crise. Não é só você não, eu também. De achar que tem alguma coisa que a gente pode ajudar a Deus, ou tem alguma coisa que a gente pode antecipar, fazer do nosso jeito. Meu querido e minha querida, não tem. Ou nós fazemos conforme a fé, ou nós estamos em pecado. Vamos abrir a palavra de Deus, Tiago capítulo 2, verso 17. E entender que Deus quer que nós façamos aquilo que Ele comanda. Não aquilo que nós achamos que deve ser. Não do nosso jeito, mas é do jeito dEle. Olha o que o apóstolo Tiago diz em sua carta. Assim também, eu acho interessante essa expressão, assim também a fé, sem obras, é o quê? É morta. Aí você pode falar, mas Deus está falando aqui que a gente tem que servir, que nós temos que trabalhar, que a gente tem que fazer as coisas para Ele, nós temos que estar ativos no reino de Deus. Muito bem, a interpretação comumente é essa mesmo, mas não é só isso. Eu quero que você acompanhe comigo aí o versículo anterior, verso 14, 15, até a gente chegar no 17. Olha o que Tiago fala aqui à igreja, Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se alguém de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas olha o 18 também. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aqui eu quero explicar a você por que não basta apenas ou ser serviçal, ou ser, como diz, espiritual, e não fazer acontecer o reino de Deus. Primeira coisa, queridos, ninguém é serviçal no reino de Deus e agrada a Deus e faz as coisas a contento sem o exercício do comando divino. Ou seja, sem o Senhor disser, sem que o Senhor autorize, sem que a unção esteja sobre essa pessoa, porque irá fazer conforme o que acha, e o que você acha é inútil. Porque a palavra de Deus fala que maldito é aquele que faz as coisas de forma relaxada. E aí eu fui procurar essa expressão relaxada, e diz assim, que faz as coisas conforme o que quer. Isso quer dizer, lá na raiz da palavra é o seguinte, faz do jeito dele. O relaxado não é só aquele que faz a coisa mal feita, não, ele faz do jeito que ele acha que tem que ser. Ele não segue as regras, ele não segue a norma, ele não segue o manual. É igual alguém que está na empresa, lá no ambiente de trabalho, e vai para um determinado serviço e tem a norma e tem o procedimento para executar. Ele chega lá e larga aquele manual para lá, eu vou fazer do meu jeito. Isso se chama fazer relaxado. A raiz da palavra é fazer do seu próprio jeito. E quando nós, na obra de Deus, decidimos assim, vou fazer do meu jeito, não vou ouvir a minha liderança, não quero nem saber o que o pastor nem a liderança disse, também não estou interessado no que vão pensar, eu vou fazer porque eu acho que o meu jeito é o certo. É o relaxado.
porque não fez conforme. Primeira coisa, desobedeceu a palavra de Deus, que nós temos que obedecer a nossa liderança. Segundo, fez o que Deus não mandou fazer. É relaxado. E é pecado. Atrai maldição. Então, como fazer as coisas certas da maneira certa? Diga assim, no reino de Deus. Vocês estão aí, amém, irmãos? Vamos fazer certo, hein? No reino de Deus, tem que se fazer da forma certa e do jeito certo. E aí sabe o que acontece? Deus pega a pessoa certa para a ocasião certa. Municia de talentos, de dons, de competências e capacidades e coloca para fazer. É assim que Deus faz. E Ele quer assim conosco. Então, fazer a obra não é fazer o que você quer, é fazer o que o Espírito Santo decidiu que eu vou fazer, que você vai fazer. Amém? Então, o que o Espírito Santo decidiu que nós temos que fazer no tempo de agora? O que a palavra de Deus diz? Nos diz que nós temos que fazer discípulos. A palavra de Deus diz que nós temos que cuidar bem das pessoas. Diz que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Temos que socorrer aqueles que estão em necessidade, estender a mão ao faminto, ao hipossuficiente, ou seja, ao necessitado. Mas a maioria do tempo, nós estamos mais preocupados com o que vai acontecer conosco e que Deus tem para mim. Nós somos os filhos mais complicados que existe. A nossa oração é o tempo todo: Senhor me abençoa, Senhor abençoa a minha família. Se você vai pedir, vai perguntar assim, qual oração que você quer? Avalie você aí agora. Eu disse que hoje seria uma reflexão pessoal, não é? A gente só está o tempo inteiro, ora por mim, abrir uma porta melhor para mim, para que eu possa crescer no meu emprego, para que meu casamento possa sair. Para que as coisas aconteçam na minha vida. Glória a Deus que Deus atendeu você, o seu casamento saiu, né? Agora já são outras orações, né? Senhor, me ajuda no supermercado, né? Faz eu vender melhor. Não é assim, gente? Só que nós não podemos ser esses de oração, de fé egoísta. Nós temos que cuidar das pessoas. Pensa aí, em quanto tempo da sua oração você dedica para aqueles que Deus quer que você cuide? Quanto tempo de oração você dedica para seu vizinho, que Deus levou você e quer que você apresente a salvação para ele? O seu colega de trabalho? Para aqueles que nos incomodam durante o dia? Um dia desse eu estava na rua, e eu acho que já deve ter acontecido com você. Eu estava de terno, gravata, né, saindo do fórum, uma pastinha na mão, e comumente eu já saio com, assim, carteira na frente, celular aqui na frente, né, tudo já assim, esperto, para que se caso venha uma abordagem, eu já tenho alguma forma de me defender. Aí eu estava desse jeito, saí, parecendo aqueles agentes secretos, olhando para lá e para cá, né, falei assim, se alguém me olhar aqui, porque eu ia ter que caminhar uma caminhadinha boa para chegar até no carro. E aí vem um motoqueiro com outro cara na garupa. Falei, agora, já foi. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: Senhor, tem misericórdia de mim, me guarda. Aí beleza. Aí eles passaram, foram embora. Aí o Espírito Santo, não deixa passar, né? Que legal, hein? Você está tão preocupado com você, e antes de orar, por que você não falou assim: salva ele, Senhor? Mas eu primeiro orei, não era para salvar a minha vida, não. É para não roubar o meu celular, nem minha carteira, que estava lá a minha carteira, e guardar meus pertences. Eu não estava preocupado nem comigo. Preocupado com as coisas que estavam comigo. Vai dizer que não é assim com você? Hein? É capaz de esconder o celular até na meia. Alguém me falou um dia que tinha 2 celulares, um para o ladrão e outro para ele. Já saía com o celular para o ladrão, lá com o ladrão, o celular, pegar o celular ruim.
Entrega o bom e fica com o ruim. Não é assim também, né, irmãos? Mas nós não estamos orando pelas pessoas. Nós estamos preocupados conosco. É com a minha construção, é com a casa que eu quero comprar, é com o negócio que eu tenho. As obras de Deus, eu se sobrar. Não fala então na fidelidade a Deus, nos dízimos, nas ofertas, hein? Vai na carteira, vamos adorar a Deus. Será que tem uma nota de R$2 aqui? Porque se tiver de 50 passa por cima. De 100 nem tem mais mesmo na nossa, né, carteira. De 200 então é raridade, né, gente? Mas por que a gente vai na de 2? Se Deus tem dado tanto a nós. E nós não vamos à casa do Senhor reservados com oferta para adorar, pela semana gloriosa, grandiosa que Deus nos deu, pelos livramentos, não é? E gente, como as pessoas sem teto, as pessoas que moram na rua nos incomoda, não é? Teve um tempo atrás mesmo que eles estavam fazendo aqui do portão da igreja mictório, para não falar pinico, mas acabei falando pinico. Oh, mas como eu ficava bravo. Chegava aqui pela manhã para entrar no templo, aquele rio de urina no portão. Falei, Senhor, tem misericórdia. Teve um dia que eu me enchi de ira santa. Sabe aquela ira santa? Hoje não passa. Se esses homens estiverem na frente, eu vou lá falar com eles. Me enchi de ira, fui lá. Rapaz, aí na hora que eu cheguei lá, o Espírito Santo, você não vai falar do seu jeito não, vai falar do meu. Eu falei, tá bom, Senhor, por favor, é o Senhor que está aí, eu vou pedir o Senhor para ser meu ajudante. Uma estratégia. O Senhor vai vigiar aqui para mim. Eu sabia que ele era um mijador, era um mijão lá. O Senhor vai vigiar aqui para mim, viu? Mas o que foi, pastor? O que está acontecendo? Rapaz, olha aqui como está isso aqui. Todo dia eu chego, tem que ficar pisando nisso para entrar aqui no templo, quando vem aqui. Está um mau cheiro. Tem uns homens aí mesmo que vem aí, fazer aí mesmo. Eu já até falei para ele, mas a partir de hoje você me vigia, tá? E aí, irmãos, uns dias ficou sem, mas depois voltou de novo. E voltou de novo. Eu falei, Senhor, não adianta vigia, só tem uma forma. E eu entendi agora, salva esses homens, muda a vida deles. E eu passei a orar pelos sujeitos. Tem um ali que ele não pode me ver. Pastor. O tempo todo, eu chegar aqui, ele quer dinheiro, ele quer alimento, ele quer café, ele quer, né? E eu já tem um assessor agora, o Rio dali, eu procuro o Rio dali, ó. Ele ali vai te ajudar. E a gente tem orado, e eu tenho orado, irmãos. E sabe o que tem acontecido? Pararam esses dias. Não sei se vão continuar parando, mas eu acho que agora que eu estou conclamando a todos vocês a orarem comigo, para ver se para com isso. E sabe, Deus pode salvar essas pessoas, irmãos. Mas o que está acontecendo conosco? Nós temos tantas cadeiras vazias aqui hoje. E nós temos 2 cultos, né? Estamos dividindo a nossa membresia. Mas imagina se tivesse tudo lotadinho de pessoas andarilhas de rua que estivessem convertendo ao Senhor. Sabe como que isso pode acontecer? Se nós orarmos. Orarmos. Eu nem estou falando para você sair pela rua aí, catando os andarilhos e pregando para eles, porque muitas vezes nem adianta, estão com drogas. Mas o Senhor pode mudar as situações e quem sabe até nos dar alguma condição de estratégia. Se formos visionários, quem sabe um dia cheguemos até a ter uma casa de recuperação, uma casa de acolhimento. Tudo isso, sabe de quem depende? Não de Deus, porque Deus já nos deu as condições. Porque se todos nós, irmãos, nos unimos e fazemos acontecer, nada segura a igreja de Deus, porque o Senhor é o nosso Senhor Todo-Poderoso. A questão toda somos nós. Precisamos colocar em prática a nossa fé. Com a nossa fé, queridos, em ação, nós seríamos a maior igreja do estado. Célula,
trabalho de evangelização, missão, pregação ousada das Escrituras, participação nas coisas mais simples do reino de Deus, que é, pelo menos na sua rede social, você multiplicar as atividades da igreja, porque hoje todo mundo está enfiado nesse negócio, mas a gente perde tanto tempo olhando as reportagens, vendo que se Bolsonaro saiu ou não saiu, se Lula está viajando ou deixou de viajar, né? Agora então Copa do Mundo, quem ganhou, quem perdeu, quanto que foi, e não compartilhamos o reino de Deus. Ontem mesmo nós tivemos uma atividade aqui maravilhosa, que coisa linda das meninas, não é porque eu falei das meninas, porque foi a juventude, mas quem veio foram as meninas adolescentes. Até guerra de travesseiro, de almofada teve, até a irmã jesuíta deu uma almofadada nos outros, e foi um momento de comunhão maravilhoso, irmãos. E como eu já estou mais velhinho, fiquei ali assistindo, né? E só rindo e tirando foto. Mas como nós todos poderíamos estar aqui? Imagina a igreja toda brincando de pular sobre a almofada, né, irmã jesuíta? Que lindo seria. Não seria maravilhoso? E sabe, irmãos, o melhor momento é quando nós estamos juntos. E quando estamos juntos, a obra de Deus se manifesta em nós, porque motivamos uns aos outros. Quando andamos juntos, nós ajudamos o outro a andar. Quando você falha no seu Javite, você prejudica o desenvolvimento. Mas quando você se apresenta, você motiva o líder. Você é um instrumento de Deus para nutrir e contagiar positivamente seus irmãos. Como é lindo um Javite funcionando 100%. Mas tudo depende de quem? Levante sua mão assim. Lá no alto, bem no alto, aponta para cima assim. Aí desce seu dedinho assim, ó. De mim. De mim. Uma vez eu chamando a atenção para isso, porque em igreja tem muito disso, né? Poxa, a igreja podia orar mais. Já ouviram isso? A igreja deveria fazer mais evangelização. A igreja deveria fazer mais missões. A igreja deveria ter isso. A igreja deveria fazer aquilo. Nós deveríamos distribuir mais cestas básicas. A igreja, sempre a igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Só que eu sou a igreja. Se a igreja não está orando, quem não está orando? Todo mundo fica caladinho, né? Irmãos, a igreja não está orando, quem não está orando? Eu ouvi um eu? Vamos todo mundo junto? Se a igreja não está orando, quem não está orando? Você está orando? A gente não está orando o que deve. A palavra de Deus fala que nós devemos orar sem cessar. Você ora sem cessar? Quando você lembra. Tem alguém aqui que todas as refeições ora? Pelo menos isso. Senhor, eu te agradeço, te louvo. Aleluia. Mas a primeira coisa que você faz pela manhã é orar ou é ver o celular? A igreja deveria orar, irmãos. Nós temos que orar. A igreja tem que evangelizar. E aí, imagina, o pastor chama: irmãos, vamos fazer uma evangelização. Domingo, 15 horas da tarde, nós vamos estar aqui para nós sairmos e vamos encontrar as pessoas pelas ruas, vamos falar de Jesus, vamos fazer um culto na praça. Mas eu trabalho, amanhã eu estou cansado, porque amanhã é pesado, é um sol muito quente, eu tenho filho para fazer uma comidinha, eu tenho que, eu tenho. Quando Jesus contou a parábola acerca da grande ceia, e as pessoas começaram uma a uma a dizer que tinha alguma coisa para fazer. Eu tenho que enterrar primeiro meu pai. Eu tenho que experimentar uma junta de bois que eu comprei. Eu tenho que casar. Até isso. Tem que casar, era o dia do casamento. Mas Jesus chamou, Deus chamou. E aí? Irmãos, vou te contar um segredo, e ali Jesus contou o segredo. Tem que largar tudo. Porque aquele que não larga pai, mãe, filho, e nem, ou até mesmo a sua própria vida, por amor de mim, não é digno de mim. Mas por que Jesus falou isso? Porque ele deu exemplo.
Ele abriu mão de tudo e foi à cruz por nós. Mas a gente começa a dar essas desculpinhas. E tem uma reunião, não dá. Tem uma evangelização, não dá. Tem uma missão, não dá. Tem uma oferta, não dá para mim, porque, gente, eu não posso ficar sem dinheiro. É a fé. A fé, para finalizar essa palavra, em nós ela precisa ser permanente e crescente. Repita comigo: fé permanente e crescente. Quando Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses, você pode pegar lá o primeiro capítulo de Tessalonicenses, tira um TSD seu para fazer isso, da primeira carta e também da segunda carta. Ele traz um elogio à igreja de Tessalônica por ter uma fé multiplicadora, uma fé crescente. Que lindo é isso. Será que um dia nós chegaremos a receber um elogio como esse, uma fé permanente e crescente? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 17, verso 20. Olha o que diz a palavra. Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, e será feito. Uau! Meu Deus, hein? Você imagina que transtorno seria aqui, né? A gente chegasse aqui, ó, mestre Álvaro, sai daí, joga no mar. E aconteceu um negócio desse? Eu já contei essa historinha aqui, mas eu vou contar para vocês. Isso aconteceu na historinha com H. Eu ouvi isso do pastor da igreja que aconteceu. Na Colômbia, lá próximo a Grande Bogotá, eles estavam para construir um templo. E a igreja cresceu muito, a igreja lá é muito grande. É uma igreja missionária importantíssima naquela região. E ela precisava então construir um grande galpão para mudar o templo de lugar, porque não cabia mais. E aí o que eles fizeram? Ganharam um terreno de mais ou menos uns 20 mil metros quadrados. Só que eles precisavam tirar uma montanha que estava bem no meio do terreno, uma montanha de terra muito grande. E tirar para que a construção pudesse ser feita. Eles iam construir um mega galpão lá, como se fosse um mini estádio para reuniões da igreja. E aí o pastor, cheio de fé, ele foi e convidou a igreja para um mutirão. Já ouviram mutirão? Um ajuntamento de todos os irmãos para ir lá. E olha, irmãos, a igreja tinha quase 3 mil pessoas. E eles juntaram lá e vamos fazer um mutirão, marcar o dia. Quem tiver instrumentos, ferramentas, todos vêm que nós vamos transportar esse monte para lá, porque nós vamos precisar de construir o templo. Essa é uma história contada mesmo na igreja, o pastor de lá contou. E eu estava na plateia assistindo naquele dia. E aí ele disse que quando foi a hora de aparecer, não apareceu nem 50 pessoas. Então não era um mutirão, foi um mentirão. E aí, quem mais apareceu? Os novos convertidos. E entre eles tinha um lá. Ele apareceu com um carrinho de mão e uma enxada e uma pá. E aí eles começaram. E bate, né, carrinho para lá, e carrinho para cá, carrinho para lá. Quando chegou próximo ao meio-dia, mais ou menos, aquele irmãozinho pegou o carrinho, encostou debaixo da árvore, que tinha uma árvorezinha, colocou a pá e a enxada e sentou lá e ficou sentado. O irmãozinho novo convertido. E aí o pastor falou assim: meu Deus do céu, se todo mundo começar assim, já tem pouco. E aí que a gente não vai tirar isso daqui nem tão cedo. Aí ele, com muito carinho, foi lá conversar com ele. Mas o que aconteceu, irmão? Você está aí, ele estava lá com aquela cara fechada, falou assim: eu estou orando, pastor.
Orando por quê, meu irmão? Nós precisamos é de braço. Você já cansou? Não cansei não, mas eu me recuso a tentar tirar essa terra daí, porque nem em 10 anos nós vamos conseguir tirar essa montanha daí. Mas a palavra de Deus fala que se a gente orar, Deus tira a montanha do lugar e joga em outro lugar. Aí ele falou assim: meu Deus, o que é um novo convertido, Jesus? É totalmente louco. Tá bom, irmão, fica aí orando aí. E ora também para a gente, porque o pastor, sempre o pastor é mais amoroso, assim, ora aí para Deus dar força para a gente. Daqui a pouco chega o almoço, você vai tomar uma aguinha, almoçar, mas continua orando, tá? E foi lá, pastor, para cavar. Daqui a pouco, irmãos, quando o nome desse pastor é Sartírio, ele disse, ouviu uns barulhão, um troço de doido. E vocês já viram aqueles tratores que a roda é do tamanho da casa? Já viram isso? E hoje quase a gente não vê isso mais. Mas eu vejo esse pessoal construindo e falo, por que não usa aqueles tratores? A gente só vê só em televisão aquilo. E aí eu lembro que lá perto da minha casa, quando eles estavam construindo, quando eu era criança, uma grande empresa lá, aqueles tratorzão passavam pertinho da nossa casa, a gente ficava olhando assim, as rodas, coisa doida. E ele falou assim, uns 3 daquele, e um enfileirado atrás do outro chegaram. E ele falou assim, eu estou precisando de uma informação, o camarada do trator gritou lá. Aí, você, quem é o pastor aqui? Aí, o pastor está lá. Aí chamaram o pastor, veio ele com a enxadinha. Pois não, qual a informação que você precisa? É aqui que vão construir uma igreja? É. Então, por favor, pede a todo mundo para sair daí. Mas por quê? Só saiam. Nós temos um comando aqui, nós só temos 3 horas para fazer isso. Pede a todos, tiram tudo e saiam. Pois não, saíram todo mundo. E aqueles tratores entraram rasgando. Em 3 horas, tiraram a montanha toda e colocaram em outro lugar. Irmãos, isso é real. Se tiveres fé, Deus vai tirar uma montanha do lugar e vai colocar no outro. Só para completar. O pastor falou assim, eu quero saber qual foi a empresa que mandou isso. Deve ser algum irmão da igreja. Fez alguma oferta, não é possível. Perguntou nos cultos, chamou os empresários. Sabe o que aconteceu? Diz ele que naquele dia que ele estava pregando, até aquela data, ele não sabia de onde vieram aqueles tratores, nem para onde eles foram, nem de quem eram, e nem quem mandou. Mas ele sabe quem foi. A oração da fé do irmãozinho debaixo da árvore, incomodado de bater enxada. Ele disse, não, Deus falou que ele vai tirar a montanha se a gente orar. Irmãos, Deus faz. Quando nós adquirimos essa propriedade aqui, eu pela fé, enfiei o meu pé pela greta do portão de madeira que tinha ali na frente. E orei do lado de fora com medo de ter um cachorro aqui dentro na época. Mas o Senhor falou comigo assim, onde você colocar a planta dos pés, eu te darei por herança. E eu enfiei a planta dos pés lá no lado de dentro do portão. As pessoas passavam assim, aquele cara é doido, deve estar tentando arrombar o portão. Mas eu estava orando. Fiquei ali uns 10 minutos em oração. E hoje nós estamos aqui por milagre. Porque nós não tínhamos nenhum real em caixa. Mas nós compramos essa propriedade por $150 mil na época. Em 2007. Sabe o que é isso? Não é nem real não. Dólar. Porque Deus é tremendo. O que você pedir com fé, Ele fará. O que está te prendendo? A fé é a nossa vida. A palavra de Deus fala em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar-lhe. Então nós precisamos nutrir a nossa fé. Precisamos trabalhar isso. E a fé, queridos, ela é adquirida, não precisa de você ir por grande logo de fato, não. Começa pequeno. Começa a crer que Deus vai fazer as coisas pequenas na sua vida. E Ele vai te nutrindo de fé, e você vai crescer na fé. Você vai ver que a sua vida espiritual será muito mais saudável no Senhor. Comece hoje, agora, crendo no que Deus pode mudar em você
para que através de você outras histórias sejam mudadas. Amém. Nos coloquemos de pé, por gentileza. E eu quero orar com você. É possível e essa seja uma noite de renovação na sua vida. Andar por fé e não pelo que você vê. Sua vida nutrida, abençoada de fé. Deus te chamou aqui para isso hoje. Senhor Deus, obrigado, Jesus, por nos abençoar com a tua palavra. Precisamos tanto de ti, Senhor. Somos tão frágeis e pequenos, mas precisamos do Senhor. Nos dê a chance de crescimento, da fé permanente e crescente mesmo, constante. Nos ajuda nisso, em nome de Jesus. Nós vamos estar louvando ao Senhor aqui agora.